do lado de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar. Toda semana eu estou aqui apresentando este podcast com o meu querido primo, que é o... Marcelo Lemos, o mar da história, o mar da dupla. E esse podcast, esse videocast, como vocês sabem, a gente tenta aqui o tempo todo fazer uma conexão entre o que acontece no futebol e o que acontece no mundo corporativo. Então, a gente tem feito correlações maravilhosas, inclusive o que a gente tem falado aqui, muitas vezes a gente vê em outros podcasts aí já bem renomados, ou algumas figuras, algumas celebridades falando o que a gente também falou aqui. Então, estamos indo no caminho certo e também falando diferente, que é ir no caminho certo também. Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify, todo sábado tem lançamento de episódio, todo sábado a gente coloca uma coisa nova lá, e durante a semana, cortes maravilhosos no TikTok, no Instagram e nos shorts do YouTube. Lembrando, né, que no Instagram nós somos do Mar ao Bar Oficial, no TikTok do Mar ao Bar e no YouTube do Mar ao Bar, no Spotify também do Mar ao Bar. Então segue a gente lá, curte, comenta, porque a participação de vocês que é muito fundamental para que isso aqui funcione, para que isso flua, para que a gente consiga cada vez mais trazer mais temas, ter mais discussões, que a nossa resenha fique cada vez melhor. É isso. E aí eu passo já para o Felipe, para ele, né? Hoje a gente vai fazer aqui, acho que o primeiro episódio aí diferentão. A gente fez o último, né? Diferente, trazendo alguns depoimentos, mas hoje tem uma novidade aí, né, Felipe? Olha aí, já tá dando spoiler porque já tá na hora mesmo, porque vamos primeiro agora anunciar pela nossa pauta aqui. Nós temos um roteirinho que agora a gente anuncia o tema da semana. Qual é o tema da semana? É reestruturação das empresas, dos clubes, né? Como você reformula ali uma entidade esportiva, um clube, uma empresa, quais são os passos que você tem que dar, enfim, algo que não vai ser tão exatamente didático, porque estamos aproveitando o gancho dessa semana bem agitada no futebol brasileiro. Tivemos reeleição do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que muita gente torceu o nariz, eu diria que a maioria. A seleção brasileira pagando vexame contra a Argentina, ali expondo o problemaço do futebol brasileiro. E também começando o Brasileirão esta semana, no dia de estreia do podcast, começa o Brasileirão 2025, primeira rodada, Mengão, 9 horas da noite contra o Internacional. Quanto será que já foi? Não sei quando você está vendo esse podcast, mas é isso, estamos aproveitando isso para nós analisarmos o que poderia ser uma reestruturação do futebol brasileiro. E, claro, vamos traçar os paralelos com o mundo corporativo também. E, para isso, nós não somos capazes de fazer isso sozinho, Marcelo. Não somos. Para isso, nós temos um convidado muito especial. Ele está aqui, ele é quase já um integrante do programa, porque toda semana ele está junto com a gente, dividindo a conta pelo menos, fazendo uns comentários também, às vezes, nas internas, dando uns puxõezinhos de orelha, mas ele está aqui entre nós. Ele está aqui. Semana passada ele chegou a dar as caras já. Eu dei uma zoada, vamos ver, né? Se ele realmente vai aparecer hoje. Quem é? Quem? É o Fernando Barbalho, meu irmão, o primo muito mais velho do Marcelo, e tá aí. Seja muito bem-vindo, animal. Obrigado, gente. Não são capazes de fazer sozinhos, porque eles precisavam chamar o primo mais cabeludo e mais bonito da família. Esse programa aqui, hoje o episódio tem que trocar o nome. O episódio tem que ser Netos do Abel. Não tem filhos do Abel. É o Netos do Abel. Né? Boa. Obrigado pelo convite. Uma alegria, uma honra muito grande estar aqui dividindo espaço com vocês. Espero que eu possa trazer
alguma coisa a mais do que vocês já espalham aí pela rede ao longo desses últimos 11 capítulos. E aí, por que a gente trouxe o doutor, aqui não tem brincadeira não, aqui é doutor Fernando. E hoje, só fazendo um parênteses, estou com uma camisa aqui do Bayern, Alemanha, lembra vocês alguma coisa? Depois dessa tristeza do Brasil, não foi proposital, mas estou com a camisa do Bayern hoje. Fernando, nada mais, nada menos, que falar um pouco dele é difícil. Fernando é advogado, procurador, escritor, pai, irmão, primo, filho, viajante, poderia ser o presidente do Brasil, porque ele é muito inteligente, ele é muito acima da média aqui, muita covardia comigo, com o Felipe, o doutor Fernando. Ele é escritor, ele tem um livro aqui que vai basear muito do que a gente vai conversar, mas melhor do que eu. Diga, Lipe. Não, vou fazer aqui só uma parte, porque, assim, nós vamos falar sobre este livro aqui, que o Fernando lançou há 10 anos. Nós vamos nos aprofundar nele e ele vai falar também sobre, olha aí o Fernando de 10 anos atrás, olha aí, para quem não conhece. Como era muito mais bonito. Olha aí, sem barba. Mas nós vamos nos aprofundar sobre alguns temas desse livro e aqui eu vou dar uma olhada aqui na orelha, vou pegar uma cola aqui para ver, na época, quais eram os títulos de Fernando. Fernando Barbalho Martins é mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente curso LLM, já acabou já, em Sports, Law and Practice, na De Montfort University em Leicester, Inglaterra. Isso aí. Eu vou parar por aqui, que já deu uma grande humilhada em nós dois. Melhor do que nós dois, é melhor ele falar um pouco das credenciais dele, o que traz ele aqui, o que ele faz, um pouco, se apresentar, além de ser meu primo querido, né, meus dois primos irmãos aqui. É um prazerzaço estar fazendo esse programa com ele aqui, é um bate-papo, já falamos um monte de besteira antes de entrar aqui no ar. Diz aí, Fernando. Sem falsa modéstia. Gente, eu acho que o maior título, como eu falei, assim, o maior título é ser da família. Como diz a Isabela, acho que ser irmão do Felipe e primo do Marcelo só não é tão importante como diz a minha esposa, minha queridíssima Isabela, só não é um título maior do que ser marido da Isabela. Aí ela vai ficar feliz quando ouvir esse podcast aqui. Mas, assim, esse livro é até o resultado do trabalho de um outro curso que eu fiz. É o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, de um MBA em Gestão e Marketing Esportivo que eu fiz na Trevisan, Escola de Negócios, aqui no Rio. Na época do lançamento do livro, eu estava fazendo um curso, um LLM à distância, na De Montfort University, que é em Leicester. Até curiosamente, eu estudei em Leicester no período em que o Leicester foi campeão da Premier League. Eu cheguei no primeiro dia de aula, assim, o curso era à distância, e eu tinha que fazer o supremo sacrifício de 4 vezes por ano, né, ter aula presencial lá. A primeira aula presencial que eu tive foi o dia que o Leicester estava estreando novamente na Premier League, estava voltando à primeira divisão. Aí no final daquela temporada, calhou de eu estar numa das aulas presenciais que eu tinha que fazer, eles escapando do rebaixamento. E um ano depois eu estava na Inglaterra de novo, no fim de semana em que eles foram campeões. Né? Cheguei na cidade pouquinho depois de ter a parada lá do time, comemorando o título. A cidade estava assim, num momento sensacional. Mas dessa época aí, né, eu sou advogado, sou formado em Direito, aí fiz um mestrado em Direito Público na UERJ e sempre gostei de esporte, né? E aí cheguei a fazer um curso online, cheguei a trabalhar em alguns escritórios que faziam alguma coisa pontual em direito esportivo. Por exemplo, o Ramon Menezes, que hoje é técnico da base da seleção, eu participei da negociação dele quando ele foi vendido do Vitória para a Alemanha, acho que para o Bayer Leverkusen, salvo engano. Eu era recém-formado e trabalhava no escritório que assessorou essa transação. Mas era uma coisa muito pontual. E
com o tempo sempre gostei de esporte, sempre circundei essa área. Aí, em determinado momento, eu também, além de advogado, sou procurador do Estado do Rio. Eu fui trabalhar na Secretaria de Esportes aqui do Rio. E aí achei que tinha que me preparar um pouco mais, fui fazer esse MBA. E aí você faz contatos no curso, na secretaria, começaram a aparecer oportunidades de trabalhar. Então, já trabalhei em estruturação de um clube da 3ª divisão aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu assessorei o RJX, o time de vôlei que o Ike tinha montado, né? Quando o Ike quando saiu a EBX do controle do time, eu assumi o jurídico do time lá. Então já tive várias oportunidades. Fui auditor de Tribunal de Justiça Desportiva aqui da Federação de Futebol do Rio. Já fui da Federação de Futsal também, no TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva. E atualmente sou suplente no Tribunal de Justiça Desportiva de antidopagem. E depois dessa coisa toda aí, né, aqui no escritório a gente faz uma coisa ou outra de direito desportivo, não é o carro-chefe do escritório. Eu atualmente estou fazendo um doutorado na FGV, que eu vou falar sobre autorregulação esportiva. Então, eu tento convergir as coisas todas para o esporte, que eu nunca fui um atleta como os dois aqui de cima. Não sei se eu vou aparecer embaixo deles aqui, se eu vou aparecer no meio, mas esses dois aqui, né? Meu irmão herdou todos os genes futebolísticos do meu pai, eu não tenho nenhum, né? O ápice da minha carreira futebolística foi ser goleiro reserva do time da Procuradoria. Para ver como o time era ruim, né? Goleiro reserva com 1,72 m, né? E a função do goleiro reserva, vocês sabem, né? Entrar com uma tesoura voadora quando tem porrada em campo. Só essa, né? E o Marcelo, que é atleta de futebol, cara super esperto, ágil, sequinho, né? Eu sou barrigudo, então a minha forma de sublimar a vontade de estar perto do esporte foi essa: estudar um pouco, trabalhar um pouco, e aí vamos ver se eu tenho informação suficiente aqui para ilustrar aí a audiência do Maralbar. Ele não para de estudar, né, Felipe? Ele não para de estudar. Não para de estudar. Não para de estudar, trabalhar. A gente, no jornalismo, a gente fala que tem um repórter Shiva, que sai pra rua com celular, câmera, tudo, né? Para gravar, para, enfim, anotar no caderninho. Fernando é o advogado Octopus, 8 braços, várias Exatamente. coisas para fazer. O único perigo é cair na teoria do pato, né? Porque o pato nada, anda e voa, mas não faz nenhum dos 3 bem. Então tem que tomar cuidado com isso. Aquele jogador que é coringa, não, atua nas 11, é zagueiro, é lateral, é meio campo, mas no final das contas ninguém lembra dele para fazer função nenhuma. Não, ele é bom, mas não é o suficiente, né? Tem que tomar cuidado com isso. Não se deprecie, mulher, não se deprecie. Olha aí, mas então, agora nós vamos entrar então no tema, como ele adiantou, né, como eu já adiantei também um pouquinho, sobre o livro que está aqui. Ele orna muito bem aqui o cenário, tá toda semana aqui, o Futebol Manual de Remontagem, entre parênteses aqui, uma proposta de mapa estratégico para o futebol brasileiro. Então, dentro desse livro aqui, tem 2 questões básicas que já estão Aqui tem a dedicatória para mim, especial, e quem não está vendo tem que estar ouvindo aqui, eu estou mostrando o livro. Você que está ouvindo por Spotify, estou mostrando o livro. Vai lá, corre no YouTube, dá um like lá. Pô. E nós temos 2 questões aqui básicas aqui, que ele propõe responder no livro, que são metas para aproximar os clubes e competições de paradigmas internacionais de sucesso, quer dizer, como a reestruturação do futebol brasileiro iria fazer isso com essas metas, e um modelo que organize diversos agentes socioeconômicos do futebol para convergir tudo isso, porque nós, Fernando, naquela época, e aí eu vou continuar a pergunta agora aqui, que vai ser o gancho justamente para ele falar do livro. Nós acreditávamos, e talvez, não sei se ele ainda acredita, que o futebol brasileiro pode ser a NBA do futebol.
Não sei, será, Fernando? Me fala um pouco do livro, do que são essas metas aqui, e se você realmente ainda acredita que o futebol brasileiro pode ser a NBA do futebol. Vamos lá. Essa frase até do Parreira, né? O Parreira que fala muito, o Brasil pode ser a NBA do futebol, etc. Esse livro, ele foi, como eu disse, ele é fruto do trabalho de conclusão de curso do MBA que eu fiz na Trevisan, em gestão e marketing esportivo, né? A ideia do livro a primeira coisa era tratar o futebol brasileiro como um produto único, né? Como uma grande empreitada coletiva. A primeira premissa do livro era essa. E a segunda premissa era, ao contrário de achar que o Brasil, embora potencialmente possa ser a NBA do futebol, né? Era justamente tirar um pouco dessa megalomania da crônica e do público esportivo em relação ao futebol brasileiro, né? Então, a megalomania, né? Eu acho que é uma megalomania. Assim, o Brasil olha para o seu futebol com um complexo de superioridade que você pode até explicar pela história, mas não justifica. O livro, quando faz uma análise do cenário do futebol brasileiro, faz essa ressalva. Mas basicamente é isso. A ideia com o livro foi publicado em 2015, mas o curso eu terminei em 2013, né? Eu fiz o curso entre 2012 e 2013, na esteira da preparação final do Brasil para a Copa e já começando a preparação para os Jogos Olímpicos, ou seja, um momento de grande ebulição no meio esportivo brasileiro e um momento onde eu sinceramente acreditava que o Brasil podia transformar o seu esporte numa indústria, né? Efetivamente levar o esporte para o patamar de uma indústria a ser levada a sério, né? Porque o esporte, no Brasil, ele tem uma força cultural muito grande, tem uma expressão social relevante, mas, sob o ponto de vista econômico, hoje em dia, 10 anos depois, a gente já vê essa preocupação. No Globo tem editoria de negócios do esporte, etc., mas naquela época, e ainda em grande medida, o esporte não é tratado com o profissionalismo que ele merece. A gente já vê uma ânsia, né? Anseios, demandas de profissionalização do futebol, principalmente fora do campo, né? Mas a ideia era essa. Então, naquele cenário em que o Brasil estava para sediar uma Copa, sediar uma Olimpíada, com vários investimentos nessa área, tanto na parte técnica quanto na parte de infraestrutura, eu acreditava que precisava se lançar as bases para que isso efetivamente acontecesse. A ideia do livro é essa. E legal. Se não podia chegar até a ser uma NBA, para sair do amadorismo em que o esporte brasileiro sempre teve, com algumas pontuais exceções aqui e ali que a gente pode conversar ao longo do trabalho, ao longo aqui da entrevista. E é muito interessante o Fernando falando isso, porque me dá um clique aqui sobre as empresas, né? Você pensa, isso que ele falou, né, que o futebol brasileiro, achando que ainda é vanguardista, que está ali, né, liderando, e quantas empresas a gente vê hoje que acham que ainda estão, né, pioneiras, acham que estão ali liderando e não estão vendo o mercado mudar, evoluir, e estão ali, não inovam, não trazem novas tecnologias. A gente tem vários exemplos aí para trás, né? A Kodak, né, que não viu um mundo avançando e aí, de repente, veio a câmera digital, né? Na telefonia Nokia, tem uma série de empresas aí que pasmem, hoje ainda se veem num lugar de liderança, quando na verdade você está num lugar de liderança, você tem que estar mais atento ainda ao que o mercado faz, você tem que estar se reinventando o tempo todo, porque as empresas estão olhando para você, né? O mercado está olhando para você. Então é muito legal essa conexão aí que a gente consegue fazer com o mercado de trabalho, as empresas.
assim como os colaboradores, que também precisam hoje. Essa semana que passou aí, eu participei de vários eventos e o mote, a discussão hoje é a IA, né, no mercado de trabalho. Então, todo mundo nas empresas tem que saber o básico hoje de IA. Se você não correr atrás disso, você está fora, você não está caminhando. Fala, Felipe. Não, eu quis fazer uma parte justamente para não perder um pouco o gancho do que a gente vai avançar na pauta, mas não perder o gancho de uma coisa que o Fernando falou em relação que é um dos pontos principais do livro dele, e é uma coisa que o Fernando faz parte de um grupo de WhatsApp, que eu puxei ele, que eu fui puxado para esse grupo já, sei lá quanto tempo, já há mais de 5 anos, 10 anos, sei lá quanto mais tempo. Até, eu acho. Quase 10 anos, eu acho. Quase 10 anos? Caramba, já tem tudo isso? Assim, o livro não tinha muito tempo de lançado. Eu me lembro que eu mandei esse livro para vários colegas lá do grupo. Então, deve ter uns 7, 8 anos, talvez. Tem um grupo de WhatsApp, eu acho que eu já comentei com o Marcelo até, é um grupo que tem várias pessoas, assim, vários profissionais de administração, marketing, enfim, do meio jurídico também. Gente muito boa, assim, nata mesmo do futebol, dos negócios do futebol. E é um tema também que volta e meia tá, claro, né, todo dia, né, a gente fala sobre isso, sobre o futebol como indústria, e que teria que ser visto como um produto, né, de todos, que é uma coisa que falta, essa união. Há pouco tempo a gente viu as ligas, né, 2 ligas para negociar direito de transmissão, né, dividido em 2 ligas, que loucura. Mas enquanto o Fernando estava falando dessa união, aí eu lembrei de traçar o paralelo também em relação ao mundo corporativo, coisa que eu vivi na Globo, que foi o projeto de Uma Só Globo, que muita gente de fora viu isso, e quem tem amigos lá dentro, ou parentes como eu, né, vocês também devem ter falado algumas coisas sobre isso, que é justamente, até numa empresa como a Globo, que você vê que é líder do mercado, é uma empresa bem estruturada, ela teve muitos problemas, e eu acredito também muitas empresas que fazem isso, para juntar, por exemplo, a operação de internet com a operação de televisão aberta e a fechada, que isso virou uma coisa só. E lá dentro se via cada um lutando um pouquinho pelo seu, porque entra muito o aspecto humano também nisso. Dos clubes de futebol para o futebol brasileiro, entra, né? Não, meu time é melhor nisso, não, meu time tem que ter mais dinheiro. E não tem aquela visão mais igualitária. Não, a gente tem que se juntar aqui para fazer uma coisa que vai ser muito melhor do que cada um puxar para o seu, né? Não tem a visão do que é melhor para o negócio, né? E aí, pegando esse gancho, eu queria perguntar ao Fernando, ele já até falou um pouquinho, mas acho que aprofundar um pouco mais. Dito isso, seu livro tem 10 anos, né? O que você viu de evolução? O que você entende que evoluiu de lá para cá nesse processo que está conectado com o que você escreveu no livro, uma evolução do futebol brasileiro ou involução, né? Assim, nesse período o que a gente vê são mudanças pontuais, né? No geral, às vezes a gente até involuiu. Eu diria que a gente até, em vários casos, a gente involuiu, né? Mas em casos pontuais, você vê, vocês falam toda hora do Flamengo no canal, né? Eu também sou Flamengo. Não, diga. Não posso. É requisito para estar na família vivo e saudável. Sim. Né? Isabela Netos do Abel. Isabela é uma exceção, que é botafoguense, mas o resto, assim, o namorado da minha filha é Flamengo. Soube escolher bem, é sinal de que a educação foi bem dada. Mas, assim, o Flamengo é um caso, né, de evolução que puxa vários outros times, o processo de reestruturação do Flamengo, né? A questão do nível de serviços nos estádios melhorou muito pouquinho, mas melhorou o esforço de construção de estádios, né? Com todos os escândalos que giraram, com os questionamentos pertinentes em relação à necessidade de estádios em vários lugares, em Brasília, em Natal, em Manaus, né? Em Cuiabá, né? São 4 estádios que foram questionados, né? Cuja construção, ampliação foram questionados, mas
esses estádios serviram de padrão para novos estádios sendo construídos, reforma de estádios antigos. Então a gente tem o Grêmio, com a Arena do Grêmio, com um estádio mais moderno, a Liga Arena, não sei nem se ainda está com esse naming right lá na arena, na tradicional Arena do Baixada do Atlético Paranaense, o próprio Allianz Arena do Palmeiras, que é um espetáculo de estádio. Eu estive lá para ver um show, não vi jogo de futebol lá, mas fui ver um show espetacular, a localização, a estrutura. Então, isso melhorou um pouco. Oi? Não, foi uma vitória do Flamengo lá, né? Que você viu? Não, fui ver show. Não, eu assisti um jogo do Palmeiras lá, hein? Assisti um jogo do Palmeiras. É sensacional o estádio é sensacional. Aí, assim, isso são 2 pontos que a gente pode destacar. A gente pode destacar também, de lá para cá, a movimentação do mercado para recrutar gente e participar do esforço de organizar a Copa, organizar a Olimpíada, formou muita gente. Eu sou fruto, né, a minha formação específica nessa área é fruto um pouco dessa onda, né, de capacitação de profissionais para trabalharem especificamente no esporte. Então, a gente já vê uma tendência, ainda que muito, digamos assim, mambembe, né, um negócio meio mal ajustado para organizar, para alocar esses profissionais, mas já há uma demanda de gente profissionalizada, capacitada para desempenhar funções de gestão em clubes de futebol, em outros esportes. Então, eu vejo essa mudança, mas, em geral, a principal evolução que eu vejo é que a gente continua a ver o futebol sem uma perspectiva sistêmica, que era a proposta do trabalho, né? A premissa do trabalho é assim: o futebol brasileiro é um produto único. Qualquer modalidade, né, qualquer evento esportivo é um produto único. Então, os clubes ficam falando hoje em dia de internacionalização da marca. Não adianta falar de internacionalização da marca sem entender o produto como uma coisa única. O Flamengo, não adianta o Flamengo pretender se internacionalizar, porque ele não joga sozinho. Ele joga com 19 outros clubes no Campeonato Brasileiro. Ele precisa de adversários parrudos que valorizem a sua vitória, né? Tem uma série, eu dou aula de direito esportivo em pós-graduação e na graduação, por conta do doutorado, eu dou aula na graduação da FGV e dou aula de direito esportivo, regulação esportiva lá. E todas as aulas que eu dou, palestras que eu dou, eu ponho um vídeo que eu peguei no YouTube de promoção dos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, né? Que é Celebrate Humanity, celebre a humanidade, né? E é uma série de vídeos lindos. Quem puder ver isso no YouTube, já estou dando dica antes da hora, mas assim... Já está surfando a onda, pedindo para surfar a onda. Eu sempre apresento esse vídeo por conta dos valores olímpicos, etc. E tem um dos vídeos que é intitulado Adversário, em que é uma ode de um atleta ao adversário dele. Que ele fala assim: sem você, eu sou um homem menor, sou uma pessoa menor, sou um homem ou uma mulher menor. Ou seja, é o seu valor que aumenta o tamanho da minha conquista. E o futebol brasileiro ainda não entendeu isso, né? A neura, a histeria pela vitória a qualquer custo, né, não permite que os clubes se juntem e desenvolvam um produto conjunto. O futebol brasileiro só vai se internacionalizar a partir do momento que ele se vender conjuntamente. E para isso ele precisa de um plano. E aí eu estou resgatando um episódio anterior de vocês aqui, que vocês falaram de planejamento estratégico. O livro em si, né, é um mapa estratégico, é a construção de um mapa estratégico para o futebol brasileiro. Isso não é feito. E aí dá para lembrar um ditado que é comum, já é de domínio geral, mas acho que nasceu na Marinha. Sim, para quem não sabe para onde vai, nenhum vento presta. O futebol brasileiro não sabe para onde vai. Ele vive de histeria coletiva a cada 4 anos. A Copa do Mundo, vamos lá para ganhar, etc. Né? Então, assim, você foca
todo o futebol em torno de um produto específico, que é a seleção brasileira, que está cada vez mais desprestigiado, né? E não aproveita todo o entorno, né? Isso tem consequências horrorosas. Por exemplo, o fato do futebol brasileiro não ser gerido conjuntamente, não ter uma apresentação única, não ter uma construção, está permitindo que o mundo do futebol comece a cogitar do Messi ser melhor que o Pelé. Por quê? Porque o futebol brasileiro não apresenta a sua mitologia, não constrói uma mitologia para apresentar ao público em geral. Até brasileiro, hoje em dia, tem dúvida se o Messi é melhor ou não do que o Pelé. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Mas isso é culpa do próprio futebol. O futebol brasileiro acredita que vai se impor pela inércia. E ele não se planeja. A grande involução é essa falta de esforço conjunto, e esse esforço conjunto só pode ser feito a partir de planejamento. Sem planejamento, sem uma ideia de onde ir, que valores eu vou defender, e aí vocês falaram muito bem no episódio de planejamento estratégico, você ter valores definidos, ter uma visão. O que o livro pretende é propor uma visão para o futebol brasileiro e tentar criar, né, etapas para chegar nessa visão. Mas a gente não tem sequer essa visão. Todo time quer ser campeão todo ano, só tem um. Aqui em âmbito interno tem 2 campeões, um da Copa do Brasil e um do Campeonato Brasileiro. E como eu digo, assim, campeonato estadual, sim, eu acho que pode até ser preservado. O livro tem proposta para preservar o futebol, né, estaduais, mas 16 datas por ano não dá. E aí, né, Fernando, é triste, né, ouvir isso, porque é uma realidade dura, né, e triste, mas é a realidade, e a gente vê que com esse modelo que nós perpetuamos, né, por exemplo, na nossa entidade, né, que comanda o futebol, a gente acabou de ver aí, né, havia, não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas havia uma intencionalidade do Ronaldo, né, de candidatura, e ele seguiu ali um caminho de chamar as federações, deixa eu te mostrar. As federações responderam que queriam nem ver. E aí quando você fala de campeonato estadual, é como a CBF consegue ali ainda, né, garantir que as federações fiquem felizes e tal. E mais uma vez, você falando, as coisas vêm na cabeça, é meio que assim, né, a gente vê muito essa construção para frente de empresas familiares que querem se transformar em empresas profissionais, né? Então chama uma consultoria, chama alguém que entende, olha todos os pontos, analisa que tipo de receita que você quer, qual é o custo que você aguenta, que fluxo de caixa que você quer ter, o que você vai vender, onde você vai estar, enfim, todo um planejamento estratégico de mudança, e que, cara, sinceramente, eu não consigo enxergar isso no Brasil, isso mudar, né? Porque cabeças pensantes como você ficam de fora ainda dessa discussão, né? Eu não consigo ver essa organização para que cabeças pensantes que queiram o bem do negócio, para que o futebol brasileiro esteja realmente na primeira prateleira, consiga atuar de uma forma independente, isenta, enfim. Você falou do Messi e o Pelé, né? Cara, curiosamente, esses dias eu estava vendo a televisão, vai ter aí o Messi Experience. Cara, eu adoro o Messi, só para deixar claro, adoro o Messi, adoro o Cristiano Ronaldo. Mas eu fiquei pensando exatamente nisso. Messi Experience, cara, pra galera ver no Brasil. Não faz o menor sentido, cara. Rica Perrone deve estar tendo um filho pela boca. Quem? O Rica Perrone, que critica essa paixão dos brasileiros pela Argentina, vai ter um filho pela boca. Mas eu quase tive, cara, que eu falei, isso é um absurdo, não existe, não faz o menor sentido, sabe? Então, é difícil, cara. Você também, você falou em relação à união, né, dos clubes. Eu vejo assim, um ator que consegue unir os clubes, ter uma ideia mais unificada de todos os clubes é a Rede Globo de televisão, quer queira ou não, né? Ela consegue formatar um produto que
nacionalmente ele é visto, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, consegue parar ali antes, né? Essa tem um conceito assim de mais de confronto da Copa do Brasil, Brasileirão. É uma empresa que consegue chegar ali e adotar um modelo, né? Como tem que ser, para vender o produto, pelo menos nacionalmente consegue, e tendo que brigar com vários atores também de cada clube ali, como teve há pouco tempo, né? Na época do Bolsonaro, a lei do mandante, que aí começou a prejudicar quem conseguiu unir, né? E aí dividiu de um jeito que aí uma parte ficou aí com menos dinheiro, enfim, esse papo da liga, das duas ligas, realmente jabuticaba, né? Coisa do Brasil. A liga, essa construção da liga é o exemplo final desse desastre que é a percepção de como vai se tocar o negócio. Fez-se duas ligas que não são ligas, né? Os meus alunos da graduação perguntam, e essa história da liga? Eu começo a explicar o que é federação, o que é liga. Aí a Libra, a Liga Forte União, Liga Forte Futebol, cada hora tem um nome. Como é que funciona isso? Eu falei, para começar, nenhuma das duas são ligas. Liga é uma entidade que organiza um campeonato. Nenhuma das duas organiza o campeonato. São dois blocos comerciais. São sucessores do clube, dos sucessores, não vou dizer mal sucedido, porque ainda está na história, ainda está construindo a história deles, mas são sucessores parciais do Clube dos 13. O Clube dos 13 pelo menos unificava toda a venda de direitos, né? Então, essa falta de união, é porque não se vê o futebol como algo a ser preservado. Eu repito muito uma frase que eu ouvi do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, ele é professor da UERJ, ele foi procurador do Estado do Rio, antes de ser ministro do Supremo. Então, eu tive a oportunidade de ter algum contato mais próximo com o ministro, assistir palestras. Eu fui aluno dele no mestrado, ele participou da minha banca de mestrado, e ele repete uma frase com frequência sobre a Constituição, que a Constituição, ela não pode ser um espelho do país, ela tem que ser uma janela para o futuro. E eu transponho essa figura para o futebol. O futebol diz muito às pessoas em geral no Brasil, né? A gente é de uma geração que fechou rua para pintar a rua, né? E participou dessa celebração que não tem mais. Eu, quando casei, fui morar do lado do Alzirão, lá na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? Que estendia um bandeirão, tinha uma pintura enorme, uns 200 metros de pista pintado de verde e amarelo. Isso não tem mais. A última Copa eu passei, me deu tristeza ver isso. Então, o futebol diz muito ao povo brasileiro, às pessoas no Brasil. É um traço de identificação nacional. Eu sempre falo isso. Se você é Flamengo, se você é Fluminense, se você é Vasco, o time que você torce, muitas vezes, entrega traços da sua personalidade, da sua formação, do seu histórico familiar, né? Quer ver uma história ótima, assim? Na nossa geração, tem vários irmãos mais novos de vascaínos. Então, pessoal, eu tenho 53, Felipe tem 40, vai fazer 49, Marcelo tem 50 e pouquinho, né? 51. Os nossos amigos que são vascaínos, tem vários irmãos mais novos, que agora estão na faixa de 44, 42, né? A primeira metade dos 40, que são Flamengo, que é um irmão que se rebela contra a tradição vascaína familiar. Por quê? Porque viu o Zico, né? Então entrega algumas peculiaridades, né? E eu falo isso do futebol. O futebol, ele é um espelho do Brasil, né? Todo o patrimonialismo da política brasileira você encontra na política esportiva, né? Toda a paixão do brasileiro você encontra. Toda a aversão a planejamento você encontra no futebol, né? Toda a celebração do improviso você encontra no futebol. É mote de uma das obras clássicas sobre futebol, né? Mas
o futebol não pode se contentar em ser um mero espelho. O futebol podia ser a janela. Eu acho que o esporte em geral no Brasil, né, e o futebol especificamente, podia ser uma janela para um futuro melhor do Brasil. O futebol podia, eu tinha o sonho, quando escrevi esse livro, tinha essa ideia do futebol dar a liderança de um processo de modernização, porque no esporte, no Brasil, a gente se acomoda com uma porção de coisas, né? O político rouba, mas deixa lá, aqui a rua tá suja, mas a gente contorna aqui o valão do esgoto, a vida é assim, né? Tem um comediante que fala, aqui, faz stand-up, o Padilha, acho que é Afonso Padilha, ele fala assim, carioca é uma figura estranha, porque assim, ele tá comendo, tem um tiroteio, ele fala assim, tá longe, dá para acabar de comer. Isso é o retrato da nossa acomodação, né? A gente naturaliza coisas. Eu trabalhei muito tempo com o alemão, que vinha trabalhar no escritório do qual eu era advogado quando eu era recém-formado. Ele estranhava flanelinha, a figura do flanelinha. Eu falei, o que é isso? Por que você deu dinheiro para ele? Não, é porque eu estacionei o carro. Ele é da prefeitura? Eu falei, não, eu dou um dinheiro para ele guardar o carro. Por que senão acontece o quê? Não, senão meu carro é arranhado, fura o pneu, ou alguém leva o carro. Ele olhou para mim e falou assim, então ele está te extorquindo. É isso. A gente se acomoda com uma porção de coisa. Mas no esporte é o único lugar onde a gente quer ganhar. A gente não aceita nada menos que seja uma vitória. E mais do que isso, tem que ganhar dando show. Eu me lembro em 94, primeira vez que a gente viu o Brasil ser campeão do mundo, né? Pô, tá feliz da vida. E havia uma corrente na imprensa brasileira que brigava com o Parreira porque o jogo do Parreira era feio, ou seja, não bastava ser campeão. Não dava para ser campeão jogando com 2 volantes, né? Com menos de 3 atacantes, né? E eu tenho para mim a teoria, quer dizer, o time do Parreira em 94 é o precursor do que foi o Barcelona do Guardiola. Você vai olhar lá o jogo. É que o time não tinha aquele meio campo que tinha o Barcelona. Mas era um time que tocava a bola para lá, para cá, o time cansava, criava uma porção de oportunidade. Então, o Brasil, no esporte, ele quer sempre mais e mais bem feito. Então, se a gente transpusesse essa ideia para a gestão do esporte, para a gente fazer ainda mais e ainda mais bem feito, poderia ser um guia para a sociedade brasileira. O esporte é um negócio que mobiliza muito. Eu tenho a crença, pessoal, que o esporte é a maior expressão cultural do Brasil. A gente está numa época, acabamos de ganhar o Oscar, né? Cinema, teatro, tudo é relevante, tudo eleva o espírito. Mas para o brasileiro, o esporte de modo geral e o futebol específico é uma expressão cultural maior do que todas elas. Todas elas. Toda a nossa mitologia está ligada ao futebol. Diga. Eu tenho uma parte, eu discordo disso. É bom ter discordância aqui, pô. Não, que eu acho que tem uma expressão cultural. O professor de nós todos, o Sardinha, quando concorda muito, fica chato. Tem que discordar. Não, bater na mesa assim, ó. Não! Tem que discordar com você, animal! Aliás, esse é o Fernando. Esse aí é o Fernando. É o Fernando do Maracanã. É o mais estressado. São gente de seu Abel, que queria brigar com o cara do mate, porque ele estava demorando para sair da frente dele. Nossos pais, nosso avô, o jogador de mate para na frente. Sai daí da frente! Magrinho pra caramba. Fazia medo de ninguém, queria bater no cara. E fica tio Roberto, pai do nosso pai, Belmar, querendo puxar ele para baixo. Pai, não vai arrumar confusão. Mas diga aí, discorde, Felipe. Eu discordo. Não, porque é o seguinte, eu acho que, apesar de ser, eu sou boleiro, né, desde sempre, e trabalho com isso. Mas eu acho que a música é uma expressão cultural muito mais forte que o futebol no Brasil, porque eu acho que a música, ela passa por todo mundo, não, independentemente da pessoa gostar ou não de futebol. Eu acho que a música... Eu estou falando isso porque, assim, estando aqui, a música é uma coisa que está presente maior parte do meu dia aqui como conexão com o Brasil, as coisas que eu ouço, e é uma coisa que você também sabe, né? Quando a gente morou na Itália, o pai, né, também ouvia muita música brasileira, enfim. A música eu acho que é uma coisa que conecta
mais do que o futebol, porque tem muita gente... Vou fazer uma concessão e dizer que conecta quase tanto quanto. Mas assim, o nível de paixão que pode despertar... eu concordo. Fica aqui, o nível de mobilização. Eu acho que é um negócio que permeia mais, alcança mais gente, mas a capacidade de mobilizar é menor. O futebol... Não sei, tem show, carnaval, mobiliza muito, show, a gente dança em qualquer lugar. Não, cara. Para, cara. Vamos lá, Marcelo. Não entra nessa. Não entra nessa do Felipe, cara. Não entra nessa. Tem que dançar, Marcelo. Você está muito preso. Você tem que se liberar. Você está muito reprimido. É a Fat Family, né? Não. Eu acho que são duas expressões culturais absurdas. Mas eu tendo a concordar. Eu concordo pelo seguinte: a música, ela abrange sem muita limitação de idade, de gênero, né? Ela vai em todos os lugares, né? Porém, o futebol, ele desperta uma paixão que eu acho que é muito difícil de comparar. Assim, é quando você... o público que gosta do futebol é uma coisa muito intensa, é uma coisa muito... que move. E eu acho que, especialmente no Brasil, isso é muito forte e, infelizmente, ou felizmente, sei lá, hoje muito mais pelos clubes do que pela seleção brasileira, né? A seleção brasileira, a gente, se tiver que dormir, vai dormir, não assiste. E é triste. O Fernando lembrou do Alzirão, não só as ruas pintadas, como eu já assisti jogos da Copa ali no Alzirão, porque montava ali um palco absurdo com um telão, e isso era maravilhoso. E aí tinha mulher, homem, criança, velho, novo, todo mundo ali juntos, e quem gosta, quem não gosta de futebol, porque o futebol também tem a seleção brasileira também tem esse poder de quem nem gosta muito de futebol, não, é seleção brasileira, tô ali, e aí vira um apaixonado também, né? Uma congregação comunitária. E foi bom você falar nisso, que a gente até pode... Estou eu aqui me metendo na condução do episódio, mas assim, a gente pode voltar para a história da reestruturação. Você não faz nada, como eu falei, para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve ou nenhum vento é bom, né? Você resgatar isso, a visão que eu proponho no trabalho, assim, o primeiro passo para você fazer qualquer planejamento estratégico, né, é definir missão, valores e uma visão para o negócio, né? E a visão que eu proponho é assim, o futebol brasileiro tinha que ser o produtor das competições mais emocionantes do planeta. E assim, que isso não depende de poderio econômico necessariamente, que a gente está muito longe, muito distante da Europa, né? A gente tem problemas logísticos que não comportam pensar numa concorrência, pelo menos a curto ou médio prazo, com o futebol europeu. Mas a gente tem uma coisa que em nenhum lugar outro tem, que é a possibilidade de uma grande competitividade, até tem nos Estados Unidos, por conta das peculiaridades de como eles organizam as ligas deles, mas assim, um equilíbrio, uma alternância de vitória, de derrota, de uma temporada para outra, de um time dominante ou outro, né? E a paixão da torcida. Tem lugares onde a paixão da torcida é maior, mas a qualidade do futebol não é tão grande, né? Hoje não tem marcas tão consolidadas, né? Nós três fomos lá no Marrocos, atrás do Flamengo, que o Flamengo fazia aquele vexame lá. Felipe viu jogo lá os caras do Casablanca, sim, uma torcida assim, fanática, fazendo um espetáculo na arquibancada. A gente faz coisas parecidas aqui, né? Muito parecidas. Verdade. Aquele Spike Lee veio ver uma final com o Flamengo, acho que foi a final... Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, 2013, salvo engano. Ele veio ver a final e falou assim, o Super Bowl parece jogo de colegial diante do que acontece aqui, né? Ou seja, é uma expressão, você se resgatasse essa ideia, se você conseguisse consolidar essa ideia e trabalhar essa ideia do livro, pega essa ideia, essa visão aqui, vamos criar os campeonatos mais emocionantes do planeta.
E tem que ser um campeonato com um mínimo de qualidade, que a gente consegue prover. Pega isso, a gente tem um bom veículo, uma boa rede de comunicação como a Globo e outros, agora que vão nascendo com os novos meios digitais, e você constrói isso. Narrador brasileiro é um negócio que não existe em outro lugar. Né? A ESPN, uma Hail Mary que o Aaron Rodgers fez há alguns anos, a narração do Everaldo Marques foi para lá para mostrar como é que narram isso. Né? A emoção que a gente põe, o espetáculo que a torcida faz, e aí a gente vai cedendo, como a gente não sabe o que quer, a gente vai cedendo a umas coisas idiotas. Quer ver uma coisa que eu acho idiota no futebol brasileiro? É aquela entrada igual da Copa, um time do lado do outro. A gente perdeu por ver a torcida do Fluminense jogando pó de arroz, né? Aqueles rolos de papel higiênico que nem argentino faz. Até a briga num clássico, né? Para ver, briga no bom sentido, né? A disputa para ver qual a torcida que fazia mais festa, né? Então, a gente perdeu isso, perdeu para copiar um negócio, porque a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente estrutura. Aí é um pecado, quando você não sabe para onde vai, quando você não sabe o que quer, quais são os seus valores reais, né? Aqueles que dizem respeito à essência do futebol brasileiro, você começa a copiar coisa que não tem nada a ver. Ah, não, vamos botar todo mundo entrando ali dos dois lados, né? Ah, mas isso aqui é bom para o patrocinador, etc. Arruma outro jeito de botar o patrocinador. Não, é a síndrome do vira-lata, né, Fernando? É a síndrome do vira-lata. A gente sempre acha que é pior, né? E eu queria só lembrar uma coisa aqui que passou muito desapercebido, Felipe. E para você, depois da continuidade à pauta aqui, ele tinha que falar do Grêmio, né, cara? Falou aqui da Arena do Grêmio, a Arena do Grêmio. Grêmio! Eu vou te falar, é Flagrêmio! Ele tinha que citar o Grêmio. Eu não ia deixar isso passar impune por aqui. Não ia passar impune. Fazer um disclaimer para a audiência, que eu nasci em Porto Alegre. Então, antes de ver a luz e me integrar à tradição familiar de torcer para o Flamengo, eu, como criança, ainda sem saber nada, eu torcia para o Grêmio, porque morava em Porto Alegre. Safado! E aí, toda vez que joga Flamengo e Grêmio, é esse negócio. Fernando vai torcer para quem está conflitado. Mas um detalhe interessante do que você estava falando, do produto e tal, é algo que eu acho que está no seu livro, ou se não, em conversa que a gente teve, que o futebol brasileiro tem aquela particularidade, tem acho que você botou no livro justamente isso. Tem os craques que vão explodir na Europa. Veja aqui antes deles explodirem, né? Tem essa questão aí que você põe no livro. E agora, de um tempo para cá, não me lembro se nessa época já era tão assim, era mais pontualmente, eu acho, mas... E vejo os craques que já brilharam na Europa e que agora estão ali, né, desfilando sua maturidade. Então, seria uma outra forma também, né, de juntar essa coisa do Veja antes o craque que vai brilhar aí na Europa, né? Ou conheça o time que formou o Ronaldinho Gaúcho, olha o Grêmio de novo aí, né? Conheça o time que produziu o Zico, o Adriano, conheça o time que produziu o Romário, né? A casa... Uma questão da internacionalização, só que eu, por exemplo, estando aqui, eu vejo que é um problema, que aí teria que pensar nos horários dos jogos e também pensar se não é só o produto ao vivo que você vai ter que vender, você vai ter que vender uma forma bem pensada de produtos assíncronos, né? Que são, tipo, você vender ali os highlights de alguma forma atraente, programas, né, sei lá, direcionados ao público, por exemplo, português, a programas para alguns nichos aqui de dentro da Europa, por exemplo, né, que é um lugar onde tem mais futebol. Por exemplo, um NBA Action da vida, né, ou como o Marcelo falou no último episódio, uma série como a da Fórmula 1 da Netflix, né, ou seja, levar o espectador para os bastidores, mas para isso precisa reestruturar, precisa abandonar velhas ideias. A gente, no grupo que a gente participa, a gente viu essa discussão lá, o Media Day, que é o dia onde vai lá o detentor dos direitos de transmissão
dos jogos, vai lá gravar aquelas carinhas, né? O cara, quando aparece na escalação, ele tem que gravar aquilo, tem que tirar uma foto, tem que fazer pose, né? E aí, os times não querem fazer, o treinador acha ruim, torce o nariz, né? Essa profissionalização que precisa acontecer, né? E resgatar um pouco a história do prazer pelo jogo, né? A gente vive numa neurose da vitória. Eu acho que isso começou... Tem uma questão geracional hoje em dia, né? Mas acho que isso começou lá com talvez a maior tragédia esportiva da nossa geração, que foi a derrota de 82, né? A derrota de 82. Para mim, a derrota de 82, eu tinha 10 anos, que o Felipe traduziu um livro espetacular, Anatomia Familiar, né? Para mim, pessoalmente, é um evento tão triste quanto a perda dos parentes que a gente já teve. Morte do vô, a morte da avó, a morte... Muito triste, muito triste. É algo parecido, o sentimento. Foi a primeira grande perda que eu tive na vida, foi aquela derrota. E ali marcou-se uma questão tipo, ou joga bonito, ou ganha. Então vamos fazer qualquer coisa para ganhar, né? Então, essa história de ganhar a qualquer custo, tem que ganhar. A gente já viu campeonatos brasileiros aqui, em que o time... Eu me lembro, o Levir Coupe foi demitido do Santos num campeonato, quando ele estava em terceiro lugar. Isso porque o time que estava na frente, não sei se era o Palmeiras ou era o Corinthians, né? Tinha disparado na frente, não tinha como alcançar. E aí o time estava lá no desempenho normal, terceiro lugar, ia para a Libertadores, e o Liverpool foi mandado embora. Por quê? Conta de uma neura pela vitória. Então, se você não resgata os valores essenciais, e se você não tem uma visão lá da frente, você fica nessa, na corrida do rato. Não, tem que ganhar, tem que vencer, troca o técnico. Não é assim, né? Essa reestruturação precisa ser feita com uma visão sistêmica, com preocupação aonde você quer chegar e com que valores você quer percorrer esse caminho. Quais os valores que você vai percorrer, né? Eu proponho alguns, né? Alegria é o principal deles, talvez seja o maior diferencial, mas respeito, excelência técnica, excelência no serviço. Então, se você não tem essa noção no futebol ou em qualquer empresa, como eu proponho o futebol ser uma janela para o desenvolvimento do Brasil, para o melhor desenvolvimento do Brasil, em todas as áreas. Eu sou procurador do Estado, trabalho também no setor público, né? É onde também tem dificuldade. Não, sempre foi assim, a gente sempre fez assim, né? Já trabalhei na área de gestão, né? Eu sou procurador, então eu trabalho mais defendendo o Estado, dando parecer, atividade fim de advocacia, mas uma atividade meio, né? Eu já trabalhei em gestão, e aí você chega na gestão, tem um processo lá que não faz muito sentido, processo de gestão que não faz muito sentido, aí, por que a gente não muda isso aqui? Não, sempre foi assim, né? E sempre foi assim, é uma desculpa para não fazer o que precisa, porque isso aqui vai dar muito trabalho, se eu tiver que mudar isso aqui, vai dar muito trabalho, né? E no poder público, como assim, não tem um dono, né, personalizado que diga vai para lá, vai para cá, que é mais ou menos o que é o futebol brasileiro. Até por lei, o futebol é definido como um bem público, né? É um bem coletivo, de valor cultural, né? Como não tem um dono determinado, não tem quem dê o norte. E você não cultiva esse norte. Um dos orgulhos que eu tenho durante a minha passagem, ao longo dessa passagem do serviço público, foi quando eu ocupei uma posição de gestão um pouco mais elevada, eu consegui emplacar a realização do planejamento estratégico para a Procuradoria, que até hoje ela cumpre e vem mudando a face da Procuradoria. Marcelo, vocês trabalharam em empresas grandes, né? Trabalharam em empresas grandes, você vê essa visão, você vê por que eu vou adotar esse processo, por que eu vou mudar essa rotina, por que eu vou abrir essa frente de trabalho? Porque lá na frente eu vou alcançar esse objetivo,
né? A gente só vai conseguir passar a ser primeiro lugar, ter mais views na página, ter mais clientes, ou ter clientes mais satisfeitos, se a gente fizer isso aqui. A gente tem esse problema. O cara não vai ao estádio de futebol por quê? Porque ele é ameaçado, porque é um ambiente inóspito para levar a família, porque o horário é ruim. Por que o futebol brasileiro até hoje faz jogo às 9h30 da noite? E o cara sai de lá às 11h30, chega 1h da manhã em casa. Por quê? Aqui a Champions é 8h da noite. Daqui. Tem novela não. É por causa da novela, pô. A novela porque a Globo era a única que conseguia também botar fazer. Exatamente. E o futebol teve que se submeter. Né? Mas assim, por exemplo, quando interessa, a Globo transmitiu o jogo às 9h, em vez de às 9h30. Que era lá da Argentina, tem que transmitir às 9h. Você adequa. Se você tem um produto forte o suficiente, você tem melhores condições de negociar para ter um horário mais decente, para o estádio ficar cheio, que é bonito na televisão. Melhora a aparência do seu produto. Exatamente. E o Marcelo ia falar um negócio agora? Não, é que só para o Fernando falando, pasmem, tem empresas hoje que não querem mais falar de missão, valores e visão. Porque a gente está num mundo tão que é tudo tão rápido, tudo que as pessoas não querem parar para estudar, para tá baseado ali numa estrutura organizacional de planejamento, que tem gente que diz hoje que missão, visão, valores não precisa, né? E numa reestruturação, né, numa empresa, por exemplo, você tem que trabalhar bastante a escuta ativa, a resiliência, estar aberto às mudanças, porque eu vivo num mundo aqui corporativo que está acelerado o tempo todo. A empresa que eu trabalho atualmente não é uma empresa de telecom há muito tempo, é uma empresa digital, que oferece um ecossistema digital para o cliente. E isso necessita reestruturações constantes. Se você não tiver aberto a essas mudanças, você está fora. Então, mais uma vez, quando a gente faz essa conexão com o futebol, você olha para as pessoas que cuidam do futebol, são muito antiquadas, né? São muito presas a coisas antigas, sempre foi assim, deixa assim. E algo que é a minha visão, assim, bem pessoal, os interesses, né? Estão sempre preocupados com muitos interesses e favorecimentos, então é complexo, né? Aí agora tem um ponto aqui, um último, estamos caminhando aqui para a reta final aqui do programa, mas ainda tem um ponto aqui da pauta que o Fernando falou já bastante de algumas coisas assim do livro, de alguns pontos, mas é uma dúvida que eu tenho, que hoje, quando fui pegar o livro, aí, por acaso, fui ver exatamente qual é o ano, e aí, como ele falou, é de 2015, é feito de uma dissertação dele de 2013, né, uma tese de final de curso de 2013, mas ali foi publicado em 2015, e temos aí 10 anos, e nesses 10 anos, muitas coisas mudaram no futebol, e tem coisas que, como ele falou, algumas coisas avançaram e tal. E aí, dentro desse avanço que teve, de algumas involuções, algumas mudanças de cenário, não só no futebol, mas de política também fora do futebol, que influencia muito. Aí minha dúvida é mais direta, assim, tem algum ponto, algum fator, algum processo que esteja sendo discutido hoje que você incluiria no seu livro, por exemplo, numa reedição dele agora em 2025, que você acha que vale a pena? Eu tenho alguma coisa na cabeça aqui que eu não sei se está no livro, eu não lembro, eu dei uma revisada nele, mas eu acho que não está aqui. Se você não falar, eu falo o que quer, mas se você falar... A pergunta é se tem alguma coisa que eu botaria mais, ou alguma coisa que volta, que tem que continuar sendo trabalhado? Algo que você incluiria como que fizesse, teria que fazer parte desse processo de reestruturação do futebol brasileiro. Assim, algo importante, assim, que você acha que no cenário atual, que de 10 anos o futebol deu uma mudada também, né, no Brasil e no mundo. Talvez algumas, assim, sem falsa modéstia, eu tentei ser o mais abrangente possível na abordagem. Então, se olhar as ações que eu proponho no mapa estratégico,
né? Elas pegam aquelas 4 perspectivas, né, de processo interno, financeiro de cliente e de inovação, de aprendizado, né? Eu acho que as grandes ações estão todas previstas ali, né? Esse aí é o mapinha, né? Parece as nossas aulas de geometria descritiva que o Rafael, o Gen Z, estudou aí em Portugal, né? Aqui não é muito comum, mas quem estudou no colégio militar lembra de aulas de geometria descritiva, ficava uma aranha assim no quadro, é mais ou menos isso. Mas a ideia, assim, era traçar grandes macroações que enfrentassem esses problemas. Eu, sinceramente, não consigo ver. Assim, hoje em dia eu vejo, como vi à época, que a política, né, o jogo político, é algo que atrapalha muito o crescimento do esporte e a possibilidade de uma reestruturação verdadeira do esporte. Há um excesso de política no esporte, né? Assim, a profissionalização avançou, mas ainda tem muito dentro dos clubes, nas federações especialmente, na confederação. Então, há uma influência muito grande de política. E um outro grande problema, se você falar assim, de tudo que você pegou e que não avançou nesse período, o que precisaria avançar? Essa maior profissionalização, uma diluição da influência da política dentro da gestão esportiva e do futebol especificamente, e do outro lado, uma maior atenção à formação e capacitação dos profissionais em geral. E aí a gente fala muito de técnico, mas assim, formação de gestores, isso o mercado deu um pouco de conta disso, né? O mercado avançou um pouco nisso. E na base, a gente está perdendo a capacidade de produzir jogadores que honrem as tradições do futebol brasileiro, né? Esse último jogo foi um exemplo. A gente parou de formar meio-campista, meio-armador, aquele jogador que pense o jogo. Você pode ver, os pensadores de jogo nos times brasileiros normalmente são estrangeiros. É o Arrascaeta no Flamengo, o Garro no Corinthians, né? Os dois, acho que tem um argentino e um uruguaio no Grêmio que eu não me lembro, né? Você vai resgatando quem constrói o jogo nos times, né? Aquele camisa 10, né? A gente não consegue mais formar. Savarino, né, no Botafogo, se não me engano. Savarino no Botafogo. Então, assim, você está importando venezuelano porque você não tem jogador da base que faça essa função. Então, assim, você precisa restabelecer um ambiente de formação, e aí você só restabelece com ciência, ciência no sentido que eu digo de sistematizando isso, fazendo uma escola brasileira de futebol, tendo objetivos claros, né? É o que, por exemplo, o Flamengo, vamos voltar de novo no Flamengo, porque o Flamengo é inescapável, né? Voltar... o que o Flamengo está tentando fazer com o Boto, com o Felipe Luiz, né? A gente viu agora a final da Libertadores Sub-20, foi comentado no nosso grupo da família do Flamengo, o Flamengo fazendo pressão alta como o time principal faz, né? Então, tem todos esses aspectos que precisam ser resgatados, mas você precisa ter uma visão institucional. Eu falei aqui, não, porque um dos maiores orgulhos foi implantar, né? Ter conseguido emplacar a ideia de implantar. Obviamente não fui eu que implantei, né? Eu consegui ter eco na Procuradoria, porque na Procuradoria tem-se essa visão institucional da casa, que precisa poder público, que precisa nas empresas, as empresas precisam... Os garotos novos têm esse sentimento de estarem perdidos um pouco, né? Essa ânsia de propósito, de pertencimento, muitas vezes vem disso, né? Você acha, não, isso é antiquado, missão de pregar. Não é pregar a missão na parede, mas é de você cultivar isso ao longo do tempo, você cultivar isso numa escola de formação. Olha, técnico brasileiro tem que tender a adotar esse tipo de jogo, esse tipo de filosofia de jogo, para formar jogadores dessa forma. O Tele Santana deixou como legado que, não vamos fazer falta, nada de fazer falta, né? É óbvio que não vamos ser românticos, não faz falta nunca, mas assim, vamos ter um jogo mais bonito,
um jogo mais leal. Fernando Diniz, com todos os defeitos que ele possa ter, ele tem uma ideia de jogo. Não, vamos arriscar, vamos jogar bonito, vamos apresentar um bom futebol para quem vem assistir, porque no final das contas, futebol está na indústria do entretenimento. Se for um negócio maçante, em que você só fica satisfeito quando você ganha, você não vai para lugar nenhum. Compete, vai ter, maior parte vai ser infeliz, porque não vai ganhar, só não vai ganhar, e não vai ter aquele entretenimento, até para, por exemplo, nós somos torcedores do Flamengo, nós nos divertimos com o Flamengo ganha bastante, mas também nós nos divertimos, por exemplo, com o Vasco, que perde bastante também, né? É muito entretenimento, pô. Mas eu falei o que você ia falar ou eu deixei de fora o que você ia falar? Não, é porque... Aí, assim, claro, pode... não é exatamente... aí não é apontar algo que... não tem no livro, claro que não, 10 anos depois. Mas algo que tem se falado muito hoje em dia do fair play financeiro, que é algo que, assim, você toca no aspecto econômico aqui, que é equilibrar as contas e tal, que faz parte de um fair play financeiro, mas que naquela época não era, por exemplo, não tinha as SAFs, né? Não tinha ideia de SAF naquela época, de tanta implantação de SAF como tem hoje em dia no Brasil, e que isso aí, a disparidade agora econômica, e os clubes que não... Já tinha clube que não pagava, né? Que devia na praça. Mas justamente essa ideia do fair play financeiro, que eu acho que é um tema que eu, por exemplo, olhando assim o livro, hoje em dia, eu pegaria ele e falaria, vamos atacar, assim, pegar uma linha condutora, talvez, em cima do fair play também, de alguns capítulos, dar uma desdobrada mais nisso, né? Felipe já está antecipando a venda do próximo livro. Olha, É até curioso você falar. Na verdade, eu abordo isso quando eu falo da perspectiva dos clientes, de manter torneios equilibrados. Torneios emocionantes só são emocionantes se eles forem equilibrados. Na época da Fórmula 1, em que o mesmo ganhava 7 vezes seguidas, né? Campeonato Espanhol, que é Barcelona, o Real Madrid, né? Não tem muita graça, né? Tem um apelo menor, né? E manter os torneios equilibrados hoje passa muito pela noção de fair play financeiro, que era um negócio que estava nascendo naquela época, né? Não era uma discussão concreta aqui no Brasil. Mas por que eu falei que você antecipou? Porque eu estou fazendo o doutorado agora em Direito da Regulação. E o meu tema do doutorado, a minha tese vai ser sobre autorregulação esportiva e promoção de equilíbrio competitivo. E um dos itens é: as regras de fair play financeiro estão sendo cumpridas, elas são concebidas de uma forma correta, e mais do que isso, se elas são concebidas de forma correta, elas estão sendo... as entidades estão fazendo cumprir essas regras, que a gente vê vários casos. O Manchester City foi punido, mas foi punido mais ou menos, o PSG arruma brechas para não cumprir o fair play financeiro. Agora a gente viu uma notícia de o Lyon não cumpriu, vai cair para a segunda divisão na França, né? Então, assim, o fair play financeiro, assim, talvez, e aí você tem absoluta razão, se fosse haver uma nova edição do livro, com certeza teria um capítulo muito mais robusto tratando de fair play financeiro. Mas para suprir essa lacuna, quem sabe, se eu conseguir sobreviver até o final do ano e produzir uma tese, né? Se a tese for aprovada na banca, eventualmente a gente consegue publicar um livro que fale especificamente de fair play financeiro. Isso com certeza, né? Esse equilíbrio nas contas. E isso a gente transpõe para o meio corporativo, né? Um dos aspectos do fair play financeiro é a legitimidade de concorrência entre quem paga as contas e quem não paga, né? Eu tenho uma certa implicância, como flamenguista, eu tenho uma certa implicância, por exemplo, com o Cruzeiro, que ganhou algumas vezes da gente, final de Copa do Brasil, andou ganhando o título, sem pagar o que devia, se endividando num ritmo que não chegava, que não era saudável, não era sustentável, né? Mas nós caiu. também E quando caiu, eu devo falar, os cruzeirenses que estão vendo vão ficar bravos comigo, mas eu fiquei feliz que caiu, porque é uma lição de compromisso. E assim, no meio privado, no meio empresarial, né, essa sonegação de impostos, descumprimento de regras trabalhistas, desequilibra a concorrência,
né? É um paralelo que a gente pode fazer. Né? Mas há que se fazer uma parte que o Flamengo também ganhou muitos títulos. Coisa também sem pagar nada. Também. Exato. Mas é incaível, não caiu. Incaível. A frase famosa do Vampeta, que eles fingiam que me pagavam, eu fingia que eu jogava. Né? Pois é. Mas é importante, essa questão do fair play financeiro é importantíssima. E o fair play financeiro, ele só vai ser implantado a partir do momento em que todos os clubes consigam ver o produto como um produto único. Os clubes, é uma coisa que eu falo no livro, os clubes precisam se ver como sócios, não como concorrentes. Eles não concorrem entre si, eles concorrem com a Disney, com o cinema, com a Premier League. Se eles não tiverem essa noção, continuarem brigando entre eles... Hoje eu falo, sou tarado pro futebol americano. Hoje, se o jogo não é do Flamengo, eu prefiro um jogo da NFL a um jogo de futebol. Olha isso. Voltou do Marrocos mais cedo até por causa disso. Por causa do Super Bowl. Ô, tigre. Mas então, acho que nós abordamos até esse último ponto aí para ficar claro. Não estava na pauta, isso não foi combinado. Eu falei aqui meio que de improviso mesmo, assim, porque eu fui pensando no fair play, aí peguei o livro aqui enquanto você falava aí, e aí fui ver aqui a parte do financeiro, que eu tinha dado uma olhada também, fui dar uma relida para ver se tinha até a palavra fair play financeiro e tal, mas tá aí. Quem assistiu a gente, espere a próxima edição até o fim do ano, ele prometeu, vai ter um novo livro em cima de fair play financeiro. Até o fim do ano tem a tese. Ser aprovada, aí a gente arruma alguém que tenha interesse em publicar. Tu vai fazer isso daí junto com umas 3 ou 4 coisas que tu vai arrumar aí no meio do caminho também. É isso aí. E o tema está encerrado, Marcelo? Você tem mais alguma coisa a falar? Não. Acho que o Fernando abordou demais aí, muito bem tudo, aulas. né? Aulas. Palmas para ele. Aulas. A gente sabia que seria aulas, né? Eu acho que nesse último ponto que ele falou, não só de regras, as empresas, né, tem o compliance ali, né, que também regem muito todas as regras da empresa. Então, acho que isso falta muito ainda no futebol. E a gente dá exemplos pequenos, como você mesmo ficou revoltado no nosso grupo, na nova regra lá do goleiro de segurar, né? Você mesmo falou, deveria mudar, deveria se cumprir a regra que existe, né? Então, uma mudança meio, não faz o menor sentido, né? Então, o Fernando abordou tudo aí e foi nota 10. Quem quiser comprar esse livro, ele consegue como, Felipe? Está vendendo? Ainda está tirando edição ainda? Tem a venda em algum lugar? Tem 10 anos que ele saiu, né? Eu tenho ainda uma porção de exemplares. Então, assim, eu posso disponibilizar para quem quiser. Aí é questão de combinar como vai chegar na pessoa que tiver interesse. Mas quem tiver interesse, estou distribuindo, porque ele já não está mais no mercado, etc., né? Quem tiver interesse, eu estou distribuindo o livro, faço chegar em casa, conforme combinado. Isso. Acho que vai gerar o interesse dos nossos milhares de inscritos e seguidores. Olha aí, muito bom. Isso aí, então, hoje nós temos uma divisão de conta mais justa aí, ó, mas ficou mais baratinho pra gente, falamos menos. Você sacaneou meu pigarro aí nos bastidores, agora... No final, agora. Então os 3, né? Acho que é genético, hein? Tem a ver com o seu Abel. Então, vamos na divisão de conta agora, Marcelo. Ainda não tem música, não tem vinheta, mas vamos na divisão de conta aí. Vamos dividir a conta. Dividir a conta. O que é isso? Cheio de tatuagem, mano. Hoje eu vi cheio de tatuagem, Luiz. Tatuagem do papai, ó. Luísa. A divisão de conta hoje é com todos os nossos convidados aí do episódio anterior, né? Acho que, muito legal, né? Todos participarem. Deu um caldo danado aí pra gente de cortes, né? Porque
Pô, muita coisa, muita informação, muito... e gerou interesse, né, Felipe? Porque tem muita gente nessa vontade de migrar para morar fora, né? Então, cada dica valiosíssima. Então, agradecer os nossos... Vamos escalar eles. Foi o Wilton Cunha! O Wilton Cunha, que morou no Canadá, Angola, Portugal e Canadá. A Cláudia Moerdaui, que mora aqui em Portugal já há 9 anos. Tem o Alex Patuelli, que mora aqui em Portugal há 1, 2 anos. O Bauer Macedo, né? Macedo, que mora no Porto, já mais ou menos uns 4 anos, né? Não é isso? 4 anos. O Rodrigo Barroso, que mora aqui em Portugal, já morou na Alemanha. O Matheus Palmieri, que já morou na Alemanha, agora mora em Portugal. E, mas quem? Estou esquecendo de mais um. O Carlos Schoen, que mora lá na Alemanha, que tem a família alemã. Todos eles contribuíram demais com o nosso programa. Foi muito legal, muito bom mesmo. Assim, foi um formato que a gente decidiu fazer para já inovando a partir do 10º. Olha aí, nós damos exemplo para as empresas e clubes, nós inovamos. Aí hoje trouxemos um convidado super especial aqui, ao vivo, gravado, como falam lá no programa que eu gosto, do Ronca Ronca, ao vivo gravado aqui, e temos essa divisão de conta. E agora vamos pegar... Vamos lá, vamos pegar onda agora. Agora o Fernando teve a primeira participação no programa passado. Eu dei uma sacaneada nele, porque por algumas coisas que ele falou que, pô, viu, não viu, pô, indicando coisa que não viu. Eu não vi, mas mas não viu. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu não vi, mas ela disse que é muito bom. Mas aí, Fernando, você que é o convidado, você tem alguma onda aí para dividir hoje, pegar, né, para surfar aí? Rapaz, ontem eu estava pensando aqui na entrevista e falei assim, pô, tem que pensar em alguma coisa para sugerir, para pegar a onda. Eu já dei uma primeira sugestão que é muito curtinha, né, mas vale a pena, para quem gosta de esporte, né? Primeira vez que eu apresentei isso em público, eu quase passei vergonha, porque o vídeo é muito emocionante para quem gosta de esporte. É Celebrate Humanity, né? É uma série de, acho que 7 spots da promoção dos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. Os vídeos são sensacionais sob o ponto de vista de valores que o esporte propaga. É excelente, aconselho de verdade. Agora, falando de gestão, a gente falou aqui muito de gestão, de esporte, etc. Tem um filme que é espetacular, que já é um clássico, né? Que é o Moneyball, né? O Homem que Mudou o Jogo, com o Brad Pitt. Eu acho que também é uma aula, né? É baseado numa história real. Tem um livro, né, do Michael Lewis, que chama Moneyball, que fala de como um olhar novo sobre as estatísticas. O beisebol é um jogo muito de estatística, né? Se analisa muitas estatísticas dos jogadores. Uma nova forma de você analisar o desempenho dos jogadores pode mudar, né, o resultado de uma franquia. No caso era o Oakland Athletics. O filme é excelente, o livro é melhor ainda, né? Recomendo esse. E uma outra indicação muito boa sobre esportes também, outro filme aí ainda mais antigo, do Oliver Stone, Um Domingo Qualquer. Eu falei aqui de futebol americano, né? Dos meandros do futebol americano, e de como as relações se estabelecem. Tem uma cena antológica do Al Pacino para o final, no intervalo do jogo, como é que eles vão ganhar o jogo ou não. Também recomendo demais. E aí, como eu não sou surfista, estou cortando a onda de todo mundo, né? Estou pegando várias ondas seguidas. Tem um terceiro que eu estou querendo ver, que acho que é A Dona da Bola, no Netflix, acho que é com a Kate Hudson, né? A filha do Kurt Russell, né? Sim. Que é uma história parecida com a do Ted Lasso. É uma mulher que herda uma franquia da NBA, uma franquia de basquete.
Então, tô a fim de ver essa daí também. Eu não vi, minha mulher também não viu, mas parece bom, parece bom. A gente quer ver. Eu vou pegar a seguinte onda que eu queria que vocês pegassem com a gente, que é o episódio do Ronaldo Fenômeno no Charla Podcast. Muito bom também. Acho que o Ronaldo é sempre bom ver, né? Acho que é um cara que foi um baita atleta, um baita exemplo, né, de superação, né, de muitas conclusões e acho que é um dos últimos jogadores aí que quiseram ir aí mais, né, mais até o fim, né? Foi até onde deu, né, até onde pôde, mesmo ainda sobrepeso, arrebentou no Corinthians, né? O cara, para mim, ele é um fenômeno mesmo. E fora de campo, ele é um fenômeno, é um empresário absurdo, né? Onde ele coloca a mão, vira ouro, né? E ele contou um pouco mais sobre o Cruzeiro, o que ele fez, porque eu acho que a gente ouve muito assim, né? Picado, é bom ouvir do cara, né? Acho que as pessoas têm a impressão de que foi mal, não foi mal, muito pelo contrário. Deu certo. O objetivo que ele queria, ele conseguiu lá, né? E depois era hora de ir embora. Então tem muita coisa aí ali de dica de gestão, mas muita coisa de resiliência, superação, vontade, talento, liderança. Enfim, um baita episódio. Geralmente o Charla Podcast tem muitos bons episódios, né? Esse do Ronaldo Fenômeno é muito bom, indico. Eu vi uns 2 cortes, eu vi um dele falando um negócio do vinho lá do Vampeta. Excelente! O vinho do Papa, excelente! E teve um outro também, meio engraçado também. Tem todas essas partes aí engraçadas também, porque o cara, ele era o presidente, né? Presidente da resenha. Então é muita história boa também. Eu vi esse corte do vinho do Papa, que é excelente. Os caras servindo vinho em copo de plástico, botando gelo, né? E tem um outro corte que ele falando de quando ele chegou no Cruzeiro, pessoal pedindo ingresso, camisa. Ele começava o ano devendo 2 milhões de reais só porque ele tinha que distribuir camisa para os conselheiros do Cruzeiro. Sim, essa é uma das bandeiras dele, que foi cortar todas as mamatas, né? E enfrentou muito desafio com isso. E outra parte muito boa também são das festas, que ele era o rei das festas. Então, os jogadores, quando chegavam, tava lá um monte de astros de Hollywood, enfim, Snoop Dogg, sei lá, um monte de gente que todo mundo queria estar nas festas do Ronaldo, né? Então é um podcast muito bom, cara. E a minha onda é ainda sobre a onda que eu peguei na semana passada da minissérie Adolescência, que assim está impactando geral. Eu acho que tomara que cause realmente mudanças em coisas mesmo efetivas na sociedade, de regulamentação de algumas coisas. Eu espero que ela tenha, porque assim foi feita de uma forma mesmo verdadeira, mas não exatamente a minissérie que eu quero falar, mas aí eu tô dando a dica de alguém que, também eu curto de montão há muito tempo, que é o Gaveta. Não sei se todo mundo conhece o canal do Gaveta, que ele é um editor de vídeo. Ele era simplesmente o editor de vídeo do Jovem Nerd, dos programas do Jovem Nerd. E aí ele tem um canal dele, começou a crescer o canal dele. É um cara feríssima de edição de vídeo. Então é uma coisa que agora eu estou mexendo cada vez mais, muito. Então, e ele fala muito sobre obras audiovisuais, né, filmes. E aí tem um que eu vi essa semana, que era justamente sobre a adolescência, porque ele é feito em plano sequência, todos os capítulos. E aí ele tinha feito um sobre aquele filme 1917, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, que é também um plano sequência, o filme todo. Só que ele, no episódio que ele falou sobre esse filme, ele foi identificando as partes que provavelmente teve corte. E aí ele fala do adolescência, ele ficou e não identificou nenhuma parte com corte, que realmente, a não ser uma parte que o menino foge da janela, assim, mas mesmo assim depois eles mostraram, ele viu o making off, ele viu que realmente eles fizeram direto, e aí logo depois tem a sequência do cara correndo, que aí ele faz uma observação muito engraçada sobre isso, que o cara corre ele corre sem querer chegar, porque o câmera também não podia correr muito, né? Aí o cara tá correndo atrás do menino, só que ele corre assim com o freio de mão puxado, o menino também. Chama, inclusive, atenção na série isso. Eu comentei quando eu tava vendo com a Dani, eu falei, não existe o cara não pegar o garoto ali, isso aí é coisa de
Pô, não dá. Ele realmente correndo segura. todo travado. Parecendo uns jogadores que demoram para recompor, né? Aquele cara que corre para não chegar. Parecia o Gerson na época da preguiça, né? Ou o Vini Júnior e o Rafinha, né, no Brasil e Argentina, marcando pressão, andando, né? Vocês viram, né? Sim. Vocês viram esses vídeos, né? Eles andando para marcar os caras, pô, brincadeira. Mas enfim, essa é a onda. Gaveta, o canal do Gaveta. Boa. Vamos caminhando então para a saideira? Saideira, uma hora. Ó, vou ver aqui no meu binóculo. 1h30 de podcast. Ó, ele é o maior crítico do tempo, e aí estamos aí 1h30. Vocês foram chamar advogado, ó. Tá vendo? Ó, indo pra saideira primeiro. É o quê, Lipe? Não, como flui o papo quando vê. Não, fluiu. Não, quem assistir aí esse episódio vai estar mais uma aula aí do nosso doutor. Como temos aqui um convidado nesse episódio, então, Fernando, acho que a saideira aí é tua, depois eu e o Felipe a gente fecha aqui, mas se você deixar aí algum recado, o que você quiser falar. Gente, só agradecer o convite, é uma alegria muito grande estar dividindo esse espaço com vocês. Como eu falei no vídeo que apareceu no episódio passado, né, cumprimentar vocês pela coragem, pelo empenho em manter o canal no ar, né, é uma iniciativa super legal, vocês estão conseguindo conduzir uma premissa até inusitada, né, de juntar futebol com negócios, que nem todo mundo pensa, né, em fazer esse paralelo, mas é muito bom ver vocês brilhando por aqui, agradecer a oportunidade, desejar tudo de bom para vocês, chamar todo mundo para se inscrever no canal, que eu estou inscrito desde o primeiro dia que fui chamado. A família tem que se inscrever, tem que assistir, né? Tem que comentar. Eu só não faço comentário quando vou fazer críticas, que aí críticas muito, né? Irmão mais velho é um inferno, né? O cara vai lá, eu acho que você não podia fazer aquilo ali também não estava bom, vocês podiam fazer não sei o quê, né? E essas eu não ponho em público, essas só no nosso grupinho. Mas assim, comentem, participem. Esse aqui é um exemplo de como a gente pode construir coisas melhores e se divertir fazendo isso. Parabéns, obrigado, estou à disposição para vir falar. Se vocês quiserem botar um cronômetro para eu parar de falar menos, também estou à disposição. Cara, para mim, esse episódio realmente é muito especial, né, ter aqui, né, o Fernando, e é incrível assim, a nossa conexão de nós três, né, e muito bom a gente conseguir manter isso. E estou muito feliz, obrigado, cara, demais. Sigam a gente lá, né? Se inscrevam no YouTube, sigam nas nossas redes sociais, como o Fernando falou, curtam, comentem, compartilhem. A gente está fazendo aqui do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente se propôs, e é uma alegria imensa. Valeu, galera! É isso. E nós estamos aqui toda semana, pelo menos a gente bate esse papo aqui. Se pouca gente vê, se pouca gente curte, estamos nem aí. O negócio é a gente ter o prazer aqui de se encontrar toda semana aqui e ter um papo aqui legal, que, pô, hoje eu sabia que ia render mais de 1 hora, e isso é muito bom. E a minha camisa, a última observação, minha camisa hoje é a provocação, meu irmão mais velho, o Torino, maior da Itália, maior que o Juventus, maior que tudo. Eu não quis comentar isso, mas o Torino é um exemplo de falta de reestruturação. Foi grande um dia e ficou nessa ilusão de que ainda é grande. É um América da Itália. Primeiro pentacampeão, pô. Tá parecendo os dirigentes da CBF. Eu sou pentacampeão! Valeu, galera. Até mais. Valeu.